Vamos lá, pessoal. Algumas perguntinhas de intervalo aqui, então, que interessante, né? Aliás, eu quero lembrar para o pessoal que está aqui presente, que sempre procure pedir para o professor repetir as perguntas que são feitas em sala, porque o que grava é o meu microfone, não lá atrás. Então, por isso que a gente não escuta a máquina de café. O pessoal acha que a máquina de café faz muito barulho, mas depois, quando você assiste, você nem ouve quase a máquina de café, porque ela está lá atrás. Para a gente que está aqui, parece que é um barulho infernal ali, um grito de uma pessoa, né? E a pergunta que vocês fazem, se o professor não repetir, não ouve. Então, eu costumo repetir, mas tem professor que não sabe disso. Aí, se vocês não pedem, até estava falando agora para mim ali o Andrei, né? Que quando ele assiste depois em casa, ele vê que algumas perguntas o pessoal não repete. Vocês aqui em sala têm que pedir para repetir, para o professor repetir para estudar. Então, algumas perguntas fizeram no intervalo aqui interessante. Perguntaram sobre uma questão 29 da prova do CFC, a prova CFC 2 de 2014. Era uma pergunta que dizia que um policial militar preso por crime comum tem que ser levado para a delegacia de polícia civil. E essa alternativa foi considerada incorreta. É sempre importante vocês pegarem o gabarito oficial, inclusive com as razões dos recursos. Isso você encontra tudo na minha biblioteca. No link dos nossos grupinhos lá, tem o link do grupo, e aí dentro do grupo eu coloco o link para a minha biblioteca. Minha biblioteca na pasta 7 tem todas as provas passadas, tá? Provas antigas. Eu não sei por que carga d'água tem um ou outro arquivo PDF, que às vezes as pessoas falam assim, mas João, eu abro no meu computador e fica em branco aqui. É uma questão só de navegador, do tipo de arquivo, de onde você está abrindo o arquivo PDF. Se você usar o Adobe, Acrobat ou outra coisa assim, ele vai ler, tá? Tanto que aí a pessoa fala, mas João, eu abri lá o arquivo PDF lá e está aparecendo em branco no meu computador. Eu vou pelo meu celular, abro e aparece. Falo, ó, e aí eu mando para a pessoa, e a pessoa recebe no celular, abre e aparece também. Porque é o navegador que abre. Eu não sei por que carga d'água, dependendo do arquivo salvo ali, PDF, alguns navegadores não abrem, aparece em branco. Mas lá tem todo o banco de questões de provas passadas, desde 2013, recursos, análise dos recursos. Então, essa questão 29, por exemplo, a gente acabou de olhar aqui no intervalo, eu falei, vamos olhar lá o recurso, o que houve? Os candidato é fogo, eles sempre acham furo em tudo. Eles alegaram o seguinte, mas se a pessoa for presa por um crime federal, não vai ser conduzida para a delegacia de polícia civil, vai ser para a delegacia de polícia federal. E aí, eles tiveram que alterar o gabarito para a letra E. Aí era nenhuma das anteriores. Então, acabaram considerando nada. Então, é sempre bom olhar os recursos ali e olhar o gabarito oficial final. Ali vocês vão encontrar uma boa forma de estudar. Inclusive, assim, peguem as provas passadas e procurem fazer com calma, tal. Não como simulado. Como simulado, daí eu recomendo pegar a prova atual do CFC ou do CFO, enfim, né? Aí pode fazer como simulado. Agora, essas antigas, pega para estudar. Resolve a questão, olha com calma, olha o gabarito, olha os recursos, perde tempo, entre aspas, na questão. Não se preocupe em fazer assim, mas Major, numa manhã que eu estudei, eu só fiz 2 questões. Mas são 2 questões que você analisou profundamente, aquilo ali, se cair de novo, você não erra mais. Se o cara que fizer uma questão dessa um dia de novo, vacilar de novo, você vai ser o que vai anular ela, porque você vai dizer, isso aqui já, o cara esqueceu desse detalhe, pau. Então, assim, é muito bom estudar por questões antigas. Vocês têm todas as provas lá à disposição gratuitamente na minha biblioteca pessoal, na pasta 7, desde 2013. E na pasta 1 são os editais e concursos que ainda estão em aberto. Então, por exemplo, na pasta 1, nesse momento, nós temos ali CFO, CFC e CFSD. Os 3 estão com provas, recursos, tudo certinho lá. DEAP também, 4. A hora que acaba o concurso definitivamente, por exemplo, CFO lá está há 5 anos a pasta aberta lá. A hora que acabar o concurso definitivamente, estou brincando, mas está perto disso. O dia que acabar o concurso definitivamente, provavelmente até daqui a uns 10 anos, o do CFO vai para a pasta 7, que é encerrados. Você vai encontrar lá então, tá? Aliás, esse CFO, Matheus, desculpa te perguntar, mas sai o resultado desse ano, alguma coisa aí, acha, não? 9 agora? Dezembro ou novembro? Novembro? Opa, não tá perto, né? Não, vamos ver, né? Vamos ver, acho que sim, acho que de uma hora deve sair, né? Então tá, outras 2 perguntas que fizeram no intervalo bem importantes. Uma,
O que representa esse caminho, Major? Justiça comum? Não, esse caminho representa tudo que não é justiça militar. Então, aqui nós vamos ter justiça comum, desde juizados especiais criminais, até varas criminais, até TJ, STJ, STF, incluindo também o quê? Justiça eleitoral, sei lá, e até talvez justiça do trabalho, coisas que não são criminais, mas enfim, tudo que não é justiça militar vem para cá, tá? Então, quando eu falo que vem para cá, incluindo o quê? Tribunal do Júri, que é um instituto independente, também para cá. Então, quando eu falo que vem para cá, significa assim, ó, não entrou na justiça militar, vai para outro lugar, né? Pode ser qualquer outro aí caminho, geralmente justiça comum, mas pode ser justiça federal também, etc. Então, essa pergunta que fizeram então no intervalo. Outra pergunta que o Matheus falou ali foi por que eu falo, né, que aqui no caminho 3 ele pode também pegar crimes que não tem aqui, que tem no outro código. É porque o inciso 3 ele fala assim, ó, os crimes praticados por militar da reserva e formador civil contra instituições militares, considerando-se como tais não só os do inciso 1, como os do 2. Como ele remete para o 2 e o 2 passou a pegar crimes de todos os dois códigos, ele acabou que afetou também o 3. Apesar do texto do 3 não ter sido alterado, a alteração do inciso 2 afetou o 3. É porque assim, ó, na prática, se vocês pegarem livros de direito militar, eles explicam de uma forma como se tivesse só dois caminhos. O certo mesmo era eu falar para vocês que tem dois caminhos. A pessoa que entra no caminho 2 porque praticou uma conduta criminosa do 1, a pessoa que entra no caminho 2 porque praticou uma conduta criminosa que está prevista no 2, a pessoa que entra no caminho 3 porque praticou uma conduta criminosa do 1, a pessoa que entra no caminho 3 porque praticou uma conduta criminosa do 2. Ou seja, pelos livros é como se existisse só dois caminhos. E esse 1 aqui, ele tivesse incluso nos outros dois. Eu prefiro explicar assim só porque fica mais fácil de acertar na prova. Porque se você identifica que o crime é um crime exótico, você já sabe que ele vai para o caminho da justiça militar. Mas pelos livros é como se ele nunca entrasse no caminho 1 puro. Ele praticou uma conduta exótica, ok, mas vamos ver, ele é reserva, é formado civil ou ativo? Ah, ele é reserva, tá, então é o caminho 3 somado a 1. É o caminho 2 somado a 1. Tem autor, inclusive, que diz que para praticar crime militar tem que ser enquadrado no 1 e 2, 1 e 3, ou só no 3 ou só no 2, né? Aliás, 2 e 3, enfim, não tem como ele ser enquadrado somente no 3. Ele tem que pegar uma conduta criminosa de um dos outros dois. É só uma questão doutrinária, mas eu costumo explicar assim como se fossem 3 caminhos, mas é como se esse caminho aqui na verdade não existisse, ele estivesse dentro dos outros dois, tá? Mas enfim, só para facilitar eu explico dessa forma. Ok, vamos lá. Então nós fechamos vendo aqui o caminho 3, que é qualquer um contra militar de serviço ou patrimônio, qualquer um em lugar sujeito à administração militar, e aqui toma cuidado, somente contra militar ativo. O reserva FOA não entra aqui. Bizarramente, ele cita aqui também o funcionário da Justiça, do Ministério Militar, que não existe mais, ou da Justiça Militar. Tá? Não costuma cair isso em prova, mas existiria essa possibilidade. Como às vezes o cara que faz a prova gosta de complicar, ele pode botar lá. Então, existe uma possibilidade remota prevista no Código Penal Militar de um civil praticar crime militar contra funcionário da Justiça Militar. Sim, verdadeiro. Se a pergunta vier só assim, verdadeiro. Na prática, a gente sabe que isso não costuma ser levado a efeito, porque é bizarro demais, não costuma acontecer. Mas, enfim. Às vezes o cara quer ver se você conhece o texto ou coisa assim, então é verdadeiro. Vamos lá. Então, vocês passaram pela mais difícil, que é o quê? Olhar se ele entra num dos 3 caminhos. Entrou. Ele entrou, a primeira coisa que ele faz é colher uma fruta que está no chão, ou na árvore. No chão são as que caíram aqui, né? E na árvore são os quadradinhos. E o X aqui são as frutas que só tem aqui. Ele colheu. Essa fruta é o quê? Crime militar. Essa fruta é o crime militar. Então ele entrou aqui, ele pega a fruta do chão, cometeu o quê? Crime militar.
Agora tem um problema, ele vai caminhar lá para o final. No final nós vamos ter a justiça militar. Tem que tomar cuidado, que pode ser que ele não chegue até lá, né? Que é o parágrafo 1º, antes chamado de parágrafo único. E esse de dizer que ele não chega lá e não é justiça militar, ainda assim também é uma forma de explicar mais fácil, né? Eu já vou explicar o porquê. Então ele fala assim, ó, os crimes de que trata esse artigo. Quais são os crimes de que trata esse artigo? Nós vimos que são crimes militares. Cometeu crime militar. Quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil. Então, dolosos contra a vida e de civil. Doloso contra a vida de civil. Serão de competência do tribunal ou do júri. Vejam que ele não fala nem aqui nem na Constituição Federal que deixa de ser crime militar e que deixa de ser da justiça militar. Ele fala tribunal do júri. Existem autores, inclusive, que falam que o mais correto seria compor um tribunal do júri em sede de juízo militar. O que alguns pensam, nossa, mas seria muito estranho. Então, não teria nada de estranho. O tribunal do júri ele pode ser composto em justiça federal, justiça eleitoral, não tem nada a ver com... não ia mudar nada, ia ser membros do povo e tal, só que a condução ia ser pelo juiz da justiça, da vara de direito militar, só isso. Mas é óbvio que a gente sabe que não é a rotina que se criou. Os estados compreenderam assim, vai para o júri, ele vai para o júri que já existe da justiça comum. Então é comum a gente falar que ele vai para a justiça comum, mas na prática é como se ele tivesse vindo para cá para o tribunal do júri, não para a justiça comum de fato. Tá? Esse tribunal do júri é um instituto independente. Então ele vem para cá. Se ele cair no buraco, o buraco se chama doloso contra a vida e contra a civil. Doloso contra a vida de civil. Tem que ter os 3 fatores. Então, como ele perguntou no intervalo, mas lesão corporal seguida de morte. Vamos lá. Eu de serviço, empurro um civil, o civil cai no chão, bate a cabeça e morre. Vamos lá. Ninguém empurra uma pessoa querendo matar, né? Ou eu falo, vamos até botar de forma mais simples. Eu falo para ele assim, abre bem a perna. Eu abro aqui, ele escorrega, cai no chão, bate a cabeça e morre, né? Então ninguém faz algo assim querendo matar outra pessoa. Na pior das hipóteses, lesão corporal. Lesão corporal. Eu estava de serviço? Estava. Foi crime militar, então? Vamos lá, o que vocês acham? Pelo que a gente acabou de ver. Vamos lá, lesão corporal é caminho 1, 2 ou 3? Lesão corporal é caminho 1? Não. Eu estava de serviço, eu sou militar ativo, é caminho 2 ou 3? 2. Passo ou não passo pelo porteiro? Passo pelo porteiro. Crime militar, fechou. Isso já não tem mais o que discutir. Agora vamos lá. Foi doloso? Cuidado. Foi. A minha lesão, a lesão foi. A lesão foi. Cuidado. Cuidado porque aí não foca, né, no resultado, foca no crime. O crime foi lesão, eu bati nele, foi doloso. Foi contra a vida? Não, ninguém empurra ou abre a perna de uma pessoa ou lesiona uma pessoa querendo matar, né? Então não foi contra a vida. Foi de civil? Foi. Falhou num deles. Se falhou, o que acontece? Eu olho o buraco, opa, tropecei ali, mas não, deixa esse buraco aí e seguir em frente. Seguir em frente, o que acontece? Crime militar, justiça militar. Vamos mais à frente um pouquinho. Eu vou ser julgado pelo conselho ou pelo juiz de direito singularmente? Juiz de direito singularmente. Beleza? Então, esse é o caso, a maior pegadinha de prova é o quê? Latrocínio. O latrocínio é pesadíssimo, porque o latrocínio, o policial militar, principalmente, né, mas o militar, então chega lá, comete um assalto em serviço, digamos assim, ou dentro do quartel, né, ou atuando em razão do serviço, e fala para a pessoa passar grana, então ela não passa a carteira, ele pega e dispara e mata ela. Mas ele matou, pegou o objeto para ele, roubou ali. Um roubo seguido de morte, um roubo com causa morte. O que vai acontecer? Esse tipo de caso, eu não vou negar para vocês, em geral,
os poucos, raros casos que ocorreram, né? Porque é bizarro também, né? O caso de serviço, né? Enfim, mas assim, os raros casos que ocorreram, algo assim, também não tão exatamente dessa forma, acabaram indo a júri. Porque o promotor acaba denunciando como tentando intenção de matar. Mas o júri chega lá, na quesitação, o júri acaba desqualificando e dizendo que não, a intenção dele foi roubar e acabou matando. Nesse momento, o crime passa a ser considerado o quê? Latrocínio. Então vamos lá, foi doloso? Cuidado novamente com a pergunta. Ele teve o dolo ou não teve? Em roubar? Teve. Foi contra a vida? Não, foi contra o patrimônio. Ah, mas matou também. Ok, mas foi contra o patrimônio, o foco. Foi de civil? Foi. Ele não cai no buraco. Resultado, apesar de ter ido a júri, apesar de na maioria das vezes chegar a júri, o julgamento se dará na justiça militar, então. O júri vai ter que pegar, ao desqualificar, o juiz do júri tem que pegar esses autos e encaminhar para o juiz da justiça militar, que vai sentenciar. E esse juiz vai sentenciar singularmente ou por conselho? Singularmente, foi contra civil. Então, o latrocínio é a maior pegadinha de prova nesse sentido, porque a pessoa pensa, matou, doloso contra a vida de civil, júri. Não. É justiça militar. Volto a dizer, eu sei que você até vai pegar, mas eu vi na prática lá, o caso lá chegou aí a júri. Chega aí a júri, mas o julgamento, a sentença se dá pelo juiz da justiça militar. Inclusive tem um caso do Rio Grande do Sul, acho até que eu trago aqui o caso, depois aqui, em que chegou a ir pro Tribunal do Júri, chegaram a sentenciar, mas foi desqualificado, tiveram que mandar para a justiça militar. Tá? Outra coisa também, tá? Tentativa. Eu pego a arma de fogo, me irritado com um civil de serviço, eu atiro contra ele, na cabeça dele. Erro, pega na lateral, pega na orelha aqui e ele fica lesionado apenas. Mas eu atirei na cabeça dele. Aí, nisso, outros vêm, me pegam ali, tiram a arma de fogo de mim, pronto, eu não consigo atirar mais. Então, vamos lá. Foi doloso? Foi. Foi contra a vida? Foi. Foi de civil? Foi. Então, vamos lá. Nesse caso, entro ou não entro no buraco? Eu não matei, mas eu tentei. Sim. A tentativa, ela até reforça os 3 critérios, né? Fica indubitável que teve dolo, não tem que discutir, porque não existe tentativa de crime culposo. Foi contra a vida e foi de civil, né? Eu só não matei por circunstâncias alheias à minha vontade, né? Tentativa, ok? Então, vai para o tribunal do júri nesse caso, apesar de ter sido crime doloso. Então, foi crime militar, peguei a fruta, mas eu caio no buraco, tribunal do júri. Então, tentativa não foge nada. Só vejam o seguinte, esse parágrafo único aqui está perfeito em consonância com a Constituição Federal. A Constituição Federal fala tribunal do júri. Qual era o texto antigo? O texto antigo falava justiça comum. O texto antigo, na verdade, ele estava falho. Porque se você olhar a Constituição Federal, ela fala tribunal do júri, não fala justiça comum, fala tribunal do júri. O que reforça aquela questão que eu falei, que pelo certo deveria ser composto tribunal do júri aqui, pronto. Ele deveria continuar no caminho, só que aqui tribunal do júri, só isso. Na prática eu faço aqui que ele cai num buraco e vem parar aqui então. Tá? Vamos lá. Aí agora nós temos o parágrafo 2º, antes era só o parágrafo único, agora nós temos um parágrafo 2º. O que acontecia, pessoal? Na prática acontecia o seguinte, militar estadual que praticava doloso contra a vida civil era júri. A Constituição Federal fala isso no artigo 125. Militar da União que praticava doloso contra a vida civil acabava sendo julgado no STM. O STM declarava a previsão do Código Penal Militar como inconstitucional e julgava no STM. Não mandava para a Justiça Comum, para o Tribunal do Júri. Mas o STM então está descumprindo a Constituição Federal. Não. A Constituição Federal fala no artigo 124 que compete à Justiça Militar da União julgar os crimes militares, ponto. Ela não abre exceção nenhuma. A exceção está na Justiça Militar do Estado somente, se vocês olharem, no 125. Para o da União, ela não abre exceção. Então, isso já vinha ocorrendo. A Justiça Militar da União nunca mandava para a Justiça, para o Tribunal do Júri, o militar da União.
Mas para reforçar isso, como começou a ter essas operações, Rio de Janeiro, Olimpíadas, entre outras, então essa lei, na verdade, aqui, ela foi criada, parece piada, mas essa lei que foi criada para as Olimpíadas de 2016, é isso? 16, né? 2 anos depois da Copa, a Copa 2014. Ela começou a ser cogitada em 2014 por causa da Copa. Mas o forte dela era para as Olimpíadas 2016, porque os militares da União federais vão trabalhar em operações de segurança e daqui a pouco num confronto mata alguém, vão a júri. Vamos reforçar essa lei. Aí criaram uma lei reforçando. Oi? Como assim? Isso, ela originalmente, inclusive, ela foi posta assim, durante o período tal, era uma lei temporária para atingir as Olimpíadas. E aí tinha duas preocupações deles, eles pensaram assim, o militar daqui a pouco está lá trabalhando, militar da União Federal, preocupação da Força Armada era essa, está trabalhando e, comete uma tortura ali, né? Normal, tortura de leve, tá? Eu estou brincando porque a preocupação deles é essa, é verdade. Eu estou ironizando porque assim, vocês vão me dizer assim, mas também o cara comete tortura, não é assim normal, mas enfim, foi esse o entendimento. Comete um crime aí que está no Código Penal Comum, que não estava no Código Penal Militar. Quais que eram as preocupações? Ninguém está preocupado em cometer crime ambiental ou do ECA. Era tortura e abuso de autoridade, vamos ser francos. E aí vai para a Justiça Comum, aí o que eles fizeram? Eles pegaram e alteraram o inciso 2. Vamos alterar o inciso 2 então, botar que pega todos os crimes. Por isso da alteração do inciso 2. Botaram mais. Espera aí, mas e essa discussão aí de doloso contra a vida de civil? Apesar da Constituição não abrir exceção para eles, estava muito em discussão isso. Se for contra a vida civil, daqui a pouco vocês estão num contexto aí de favela, do Rio de Janeiro e tal, que não tem nada a ver com Força Armada, vão acabar indo para o júri. Então vamos botar exceção também para isso, para a gente, militar da Força Armada. O caso é que fizeram a lei e botaram que ia ser só durante a época da Olimpíada. Só que a lei acabou sendo aprovada só no final de 2017, como são as coisas no Brasil, né? Fantástico assim, né? Quando aprovaram em 2017, ela foi tramitando e todo mundo, é uma lei inútil, essa lei aí é para as Olimpíadas. Juro, até o texto final dela seguiu para o presidente da República ainda previsto para a época das Olimpíadas. Só que, obviamente, já seguiu para o presidente e já disse assim, presidente, o objetivo é assim, é não ter mais que ficar fazendo alteração no Código Penal Militar. Porque se você cria um crime novo, você tinha que, em tese, alterar o Código Penal Militar. Cria um crime novo, tinha que alterar o Código Penal Militar, em tese. Fazia anos que não era alterado, mas em tese seria isso. Para evitar ter que alterar, a gente botou o seguinte, é crime militar praticado nesse contexto, pouco importa qual for o crime. Então hoje, se criar um crime novo lá, é crime a pessoa falar tal coisa. Esse crime pode ser militar também já automaticamente. A outra coisa é deixar claras as exceções para as Forças Armadas, armadas somente. Mas essa lei aqui, presidente, ela foi feita, Michel Temer na época, salvo engano, foi feita no contexto das Olimpíadas, só que acabou sendo aprovada tardiamente. Então essa lei é do nosso interesse, falaram lá os parlamentares, só que tem que vetar aqui a parte que fala do temporário. E aí foi isso que aconteceu. Então o presidente recebeu essa lei já aprovada pelo Congresso Nacional e Senado, pelo Congresso Nacional, aprovada, só com aquela parágrafo lá que obviamente fazia com que ela fosse uma lei inútil. Ele pegou e vetou aquele parágrafo lá do tempo de eficácia dela. Então pronto. E ela foi aprovada e sancionada e pronto. Então essa lei foi criada no contexto da coisa. Só que ela nos afeta também, porque ao dizer no inciso 2 que tudo passa a ser poder ser crime militar, pegou para a gente também então, afetou a gente também. Aí claro que deu todo um bafafá na época, um alvoroço de outras associações, então agora a tortura, abuso de autoridade passa a ser crime militar também e tal. Sim, passou a ser. Então tudo passou para a vara de direito militar, tiveram que remeter todos os autos para ali então. Hoje, militar de serviço, ou atuando em razão da função, ou dentro do lugar de instituição militar, fez alguma conduta em tese criminosa, praticamente 100% vai para justiça militar. Eu digo praticamente porque assim, tem exceção? Tem. Pulei aqui, né? Vamos
vamos dizer, para não dizer para vocês que não pode cair em prova alguma coisa que seja exceção aqui, ou seja, fruto que não vai ter aqui porque o caminhãozinho não passou e não derrubou essas frutas aqui. Quais são? Primeiro de exemplo de todos, sem dúvida, contravenções penais. Porque o código fala assim, ó, os crimes desse código da legislação penal, os crimes. Então não abarca, ela não fala as infrações penais, então não abarca contravenção penal. Então cuidado, é uma boa pegadinha até para a prova. Um policial militar no serviço é acusado de perturbação do trabalho ou do sossego alheio lá tal por um civil, que fica lá importunando, ligando a sirene na frente da casa, fazendo alguma coisa assim, né? Nesse caso, olha só que pegadinha boa, vai ser justiça militar? Não, porque é contravenção penal. Nesse caso, é justiça comum, porque ele chega para o porteiro e fala assim, o meu caso que foi perturbação do trabalho, você chegou ali, o porteiro, nossa, bizarro, mas então é lá, não cabe aqui, porque aqui é só crime. Contravenção penal não entra aqui, então cuidado. Tem outras contravenções lá, mas a mais clássica é essa, também a perturbação da tranquilidade também, né? Até esse dia estava o pessoal lá no meu serviço, lá, talvez esteja assistindo depois, aí estavam brincando lá, falando, mas pô, a professora lá falou perturbação da tranquilidade, existe isso daí e tal? Sim, existe as duas condutas. É que geralmente no nosso trabalho, eu até falei assim, só que realmente, numa instrução policial militar, inútil explicar isso, porque não é o tipo de crime que o policial militar flagra. Então eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que deixar claro condutas que o policial militar, na hora de assinalar ali no equipamento, ele tem que saber que aquela é uma conduta do dia a dia. Essa não é uma do dia a dia. Então essa é bom até dizer assim, pessoal, essa vocês não assinalem praticamente nunca. Porque o policial militar não vai flagrar a perturbação da tranquilidade. Porque no trabalho, sossego alheio, a gente flagra, chega lá, está o som alto, incomodando o vizinho reclama, tal. A tranquilidade é a pessoa que fica importunando repetidas vezes a outra pessoa, geralmente por telefone, por exemplo. Ela vai lá e fica ligando para o teu telefone. Aí você toca o teu telefone, passando trote. E aí é perturbação da tranquilidade. É contravenção penal também, parecida com a outra, só que vamos ser francos, esse é o tipo de contravenção que quando você olha no tablet lá, você até vê uma ou outra registrada dessa forma, mas é erro do policial, porque dificilmente, como é que o policial flagrou esse tipo de coisa? É o tipo de coisa que a pessoa vai lá e registra na delegacia. É igual furto de coisa comum. Sempre digo, policial militar que registra furto de coisa comum, 99% das vezes é erro. Ele confundiu furto de coisa comum com furto simples. Eu furtar uma bicicleta, uma cadeira, uma caneta, sei lá, é furto simples. Furto de coisa comum é o condômino ou o coproprietário de uma empresa ou o coproprietário de algo que furta aquele objeto que é de uso comum de mais pessoas. Você vai dizer, Major, mas a gente pode flagrar isso? É muito difícil, pessoal. Se você me ver saindo da minha casa com uma televisão, você vai me prender por furto? Você vai olhar, Major, onde é que você mora, Major? Não, moro aqui mesmo, tal. Mas, tá bom, então, pronto. Não. Você não vai averiguar se o coproprietário do condomínio onde eu moro autorizou eu sair com aquela TV, se não foi furto de coisa comum. Então, tipo de coisa importante numa instrução policial, deixar claro que tem certos códigos ali que, vamos ser franco, a gente não deve assinalar. E se assinalar, muito provavelmente é erro. Esse é o tipo de crime que a pessoa vai lá e registra na Polícia Civil. Aí sim, o crime existe, eu não estou dizendo que o crime não existe, e talvez até o policial veja, mas é difícil que o policial tenha a percepção de saber que ele está diante de um flagrante de um crime desses. Porque ele vai ter que averiguar com o coproprietário, com o condomínio, se ele teve autorização ou não para levar aquela televisão, aquele objeto de copropriedade. Então, é erro. Em geral, quando o policial ali no tablet assinala furto de coisa comum, é erro, né? E um erro que acarreta um problema grave, porque o furto de coisa comum precisa de representação. Talvez até ele faça isso, né, Andrei, como forma de fugir para poder encerrar a ocorrência, né? Porque se ele bota furto simples, destino, delegacia.
Aí ele bota furto de coisa comum e, mas não teve representação do ofendido. Aí, liberou no local porque não teve representação. Talvez até, por malandragem, às vezes o policial faça isso como forma de driblar a coisa, mas está errado porque não é furto de coisa comum, não tem que ter representação. Furto simples não tem que ter representação do ofendido. Né? Não é um crime que se procede mediante representação. Esse da tranquilidade é a mesma coisa. Então, contravenção penal não é ocorrência policial militar. Não sei, tinha talvez outra contravenção penal aí mais comum, vias de fato, né? Mas aí provavelmente vai acabar enquadrando em lesão corporal e tal. Mas teria vias de fato, teria ali o perturbação do trabalho sossego alheio, não sei se lembrarem de mais alguma assim, né? Tem as de arma de fogo, mas a de arma de fogo hoje em dia, disparar em arma de fogo em via pública, dificilmente hoje em dia é enquadrado com contravenção, vai enquadrar em outros crimes ali da lei de armas, né? Então, as contravenções aí estão cada vez mais, digamos assim, em desuso, né? Aquelas de expor-se a vadiagem, né? Vadiagem. Tem lá a contravenção penal vadiagem, né? A pessoa ficar jogada, tendo que trabalhar, mas ela não ir trabalhar, ficar lá jogada. Talvez o policial pudesse se enquadrar aqui em vadiagem, tal, né? Não tem. Então, assim, basicamente ficou só o trabalho perturbação do trabalho sossego alheio.